Desde o início da vida, a maioria de nós usa essa ferramenta para se comunicar. Pensando na importância da voz, o Mídia Max foi às ruas para conversar com especialistas no assunto sobre a importância desse instrumento que a gente usa no dia a dia. De acordo com o médico otorrinolaringologista Alexandre Cury, tudo começa com a junção do ar com a movimentação muscular. Como que o nosso corpo produz a voz? A voz, ela é produzida pelas cordas vocais ou pregas vocais, tá? E elas são em dupla, então são duas, elas fazem um V, depois a gente vai dar uma olhadinha. E elas vão se movimentar, abrindo e fechando. E com isso, essa fricção entre elas e mais o ato de eu estar respirando e produzindo um turbilhonamento, vai sair as características. Por isso, quando você faz um é, você está usando essas cordas vocais, ou um i, você está usando elas. Claro que, junto dessas cordas vocais, a gente tem toda essa musculatura do pescoço atuando junto. No entanto, algumas pessoas correm mais risco de enfrentar problemas com a voz. A gente tem um grupo dos profissionais que usam a voz. Cantores, você, jornalistas que estão usando a voz, né? Meus professores, os profissionais da saúde em geral, porque estão sempre falando, tá? Os comerciantes, os vendedores. Então, esse grupo, por estar usando muito a voz. Eu vou ter um grupo que vai estar com processos de infecção. Uma gripe, um resfriado gerando uma laringite, que é uma inflamação das cordas vocais, por exemplo. E eu vou estar tendo um grupo também que a gente não pode esquecer dos que fumam, bebem, que também podem vir a desenvolver problemas nas cordas vocais. E o doutor Alexandre, ele fez um desafio aqui para que eu possa ver as minhas cordas. Então, a gente, nesse momento, vai dar uma olhadinha para ver como está a saúde aqui das minhas cordas vocais. Ele está se preparando, já colocou a luva, vai usar um aparelho para poder dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que nos espera. Prega vocal bem bonitinha. Já passou de ano para esse ano. Eu passei no teste, mas quem é fumante tem mais chances de encontrar problemas e enfrentar desafios na saúde vocal. O cigarro, principalmente, ele é um agressor. Imagina que a gente estava falando que as cordas vocais são um músculo que fica abrindo e fechando. E as cordas vocais antecedem a traqueia, antecedem o pulmão. Então, todo o ar inalado quente vai estar passando pelas cordas vocais. Isso está gerando um processo inflamatório. A bebida alcoólica, muitas vezes, ela é potencializada porque ela acaba provocando alguns outros sintomas, de refluxos, às vezes inapetência, que vai estar depois agredindo as cordas vocais. Além desses hábitos, outros costumes nocivos também podem prejudicar a saúde da sua voz. Pigarro a longo prazo, uma rouquidão a longo prazo, a gente está falando longo prazo, mais de 7, 10 dias. Isso tudo se torna necessário uma investigação. Para esses profissionais da voz, para um processo, quando você tem uma situação inflamatória desse resfriado, dessa laringite, a mesma situação, mais de 7, 10 dias, já uma pessoa que tem o hábito de tabagismo, seria interessante ter uma rotina de fazer. Eu não deixaria falar 7, 10 dias de rouquidão, seria já uma rotina de se fazer os exames e estar procurando o seu médico. A gente está falando aí desde um inchaço nas cordas vocais, que a gente dá o nome de edema, de Reinke. Isso deixa as cordas vocais extremamente inchadas e às vezes até cirúrgico, até um processo de câncer nas cordas vocais. E dependendo do estadiamento, se é pequenininho, grande, a gente pode estar até falando em retirar essas cordas vocais e aí a pessoa fica sem voz. Mas se você não está nesse grupo e acha que está livre de enfrentar problemas, infelizmente não é bem assim. Uma medida fundamental, válida para todo mundo, é uma velha conhecida: beber água. Por que a maçaneta começa a rangir? Porque ela começa a ficar sem lubrificação. Então, aqui, eu estou falando de lubrificar minhas cordas vocais. Então, o ato de eu estar sempre tomando líquido, perfeito, eu tomo 5 litros de água, estou hidratado, mas aqui é mais o ato de lubrificar, está sempre molhando, porque vai estar, ao engolir, vai estar lubrificando ali.
Essa é uma estratégia muito usada por essa professora de música. Responsável por corais infantis, aulas de canto e piano, a especialista não abre mão da hidratação e ainda usa outras estratégias. A voz, ela é um instrumento que anda conosco, né? Eu costumo dizer que ela é como se fosse o carro, ela precisa de combustível para ela para movimentar, né, o carro. E a voz é a mesma coisa. Nós precisamos tomar muita água. Eu geralmente faço nos finais de semana, tento poupar ela ao máximo possível, porque eu sei que durante a semana vai ser bem desgastante. Ingerir mais fibras, alimentos mais naturais, a parte de evitar muitos derivados de leite, porque esses derivados eles causam muco nas pregas vocais. Então, isso faz com que pigarreia, né? A gente acaba falseando bastante as notas. Então, isso é bem complicado para quem trabalha com a voz. E justamente pela profissão, a professora Alane enfrenta desafios quando o assunto é saúde da voz. Bom, atualmente sou professora das 3 escolas adventistas e trabalho com os corais. Então, eu uso diretamente, além das aulas particulares de canto, que também eu exerço. Então, eu trabalho diretamente com a voz, basicamente só a voz. A escola é movida a festividades, né? Então, nós temos várias festividades do tipo cantatas de Páscoa, de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas as de Páscoa e Natal são mais intensas. Como eu trabalho nas 3 escolas, então são 3 cantatas, são 6 sessões, geralmente. Então, nós temos vários ensaios. Eu hoje, inclusive, estou bem rouca por conta desse processo intensivão de vários ensaios, né? Que você vem vindo todos os dias ensaiando bastante com as crianças por conta dessa festividade. Acostumada a lidar com períodos de uso mais intensivo da voz, ela dá mais uma dica para quem precisa cuidar desse instrumento de trabalho. Quem é professor sabe que a gente lida com as crianças diretamente, então acaba você alterando um pouco o tom da voz de vez em quando, né? Então, aos colegas de trabalho, professores principalmente, tentar, quando for chamar a atenção do aluno, falar num tom mais grave.